Mais um crime agora foi confessado pelo senhor Paulo Guedes. O Paulo Guedes, não foi nem entrevista, ele estava num evento com empresários e aí ele confessou um crime. Ele confessou que ele furou o teto de gastos. Vamos lembrar, lá atrás em 2017, eu lembro da esquerda toda falando, olha, querem aprovar uma PEC que se chama PEC do fim do mundo. A mídia não usava esse nome não, usava PEC do teto de gastos. Até tentaram na Globo colocar um nome bonitinho, era uma coisa PEC da responsabilidade fiscal, olha só que nome bonito. E a esquerda falava, essa é a PEC do fim do mundo, essa PEC vai acabar com o Brasil. Foi aprovada lá no governo Temer, e ok, o teto de gastos diz o seguinte, que se o governo arrecada tanto, o governo não pode gastar mais do que arrecada. É isso. Então, se entra 1 trilhão nos cofres públicos, só pode gastar no total 1 trilhão. Qualquer coisa acima disso, investimentos sociais, isso é investimento social, viu? Para dar para banqueiro pode, aí pode dar 10 trilhões. Qualquer coisa acima disso está furando o teto de gastos e não pode, é crime de responsabilidade fiscal, dá impeachment e também é crime, pode dar cadeia. Ok, só que vamos lembrar, a direita pode fazer o que quiser no Brasil. O Paulo Guedes confessou e falou, não, nós furamos o teto de gastos, mas com responsabilidade. Até o da responsabilidade do Paulo Guedes são 300 bilhões de reais fora do teto de gastos. 300 bilhões. É quase 1/3 do orçamento anual do Brasil, é o furo do teto de gastos. Eu lembro de comentarista no Globo News berrando, pedindo prisão do Guido Mantega, quando não tinha responsabilidade fiscal no primeiro governo da Dilma, coisa assim de 1 bilhão ou 2. E olha, era coisa que na arrecadação do Brasil não fazia diferença nenhuma. E era coisa que era investida para geração de empregos. Agora estamos vendo aí 300 bilhões fora do teto de gastos, e aí você não vê. Eu me dei o trabalho, se inscreve aí no canal, me deu o trabalho de assistir o pessoal do Globo News comentando, maior calma do mundo. Eles até criticam o Bolsonaro, não vou falar que não criticam não, criticam o Bolsonaro bem, mas nossa, é uma passada de pano pro Paulo Guedes, a fábrica de panos da Rede Globo de televisão tá que tá, viu, pra passar pro Paulo Guedes, viu? Olha, tá uma loucura. E aí o Bolsonaro novamente falou sobre ser preso e falou também que ele tá usando as Forças Armadas para impor as eleições do jeito que ele quer. Já vou mostrar o áudio do Bolsonaro, vazou um áudio dele num evento com pastores evangélicos. Ele também fala sobre André Mendonça, sobre algumas outras coisas, mas a parte principal é quando ele fala que tem medo de ser preso a todo momento. Uma coisa, é a terceira vez em 5 dias que o Bolsonaro fala que ele tá com medo de ser preso, quer dizer, tá apavorado. Quando eu coloco aqui no título do vídeo, ó, pânico em Brasília, bateu o desespero, eu vejo, tem gente que comenta, Thiago, eles estão rindo à toa, não estão. O cara, 3 vezes em 5 dias, ele passa esse recibo de que tá com medo de ser preso. Acha que esse cara não tá em pânico? Ele tá em pânico. Quando eu falo pânico, desespero, é exatamente isso que o Bolsonaro tá sentindo. Pânico e desespero. Eu vou te mostrar aqui o áudio que vazou do Bolsonaro, falar sobre o Paulo Guedes, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, olha, um segundinho, não paga absolutamente nada, é só clicar no botão inscrever, e aí você está fortalecendo a oposição a esses malditos que estão destruindo o Brasil. E olha, estão destruindo o Brasil com tiveram aí por 3 anos e meio todo o apoio da grande mídia, do mercado financeiro, dos banqueiros, de quem manda no Brasil e está lucrando bilhões com tudo isso. Olha, estão lucrando muito no suor do povo. Peço aí a sua inscrição. E agora vamos falar sobre o Guedes, sobre o Bolsonaro e tudo mais. Primeiro, o áudio aqui do Bolsonaro, que vazou. Vamos lá, vou colocar aqui, deixa eu colocar volume aqui nesse celular. Vamos lá. Ex-presidente da Bolívia. Está presa, condenada a 10 anos por acusação atos antidemocráticos. Alguém
que ele busca impor via Forças Armadas eleições transparentes, ou seja, do jeito que ele quer. Se o Bolsonaro pudesse, ele ia fazer o que ele fazia lá atrás, em 94, quando a urna ainda era de papel, que é fraudar a eleição, que tem até jornal lá do Jornal do Brasil de 94 mostrando que entre os votos que encontraram fraudados numa urna quando os votos eram de papel, um dos votos era para o Jair Bolsonaro, do então partido PPB, que era o partido do Maluf. Quer dizer, fraudava a eleição já em 94, o Bolsonaro. E imagino que fez antes ainda. Tá. Aí o Bolsonaro fala, é muito mais fácil estar do lado de lá, porque aqui a gente tem a ameaça de ir pra cadeia todo dia. Gente, o Bolsonaro não viu que quando deram o golpe na Dilma, o que fizeram, inclusive o ex-ministro do Bolsonaro, amigão dele, Sérgio Moro, colocou o Lula na cadeia sem provas? Ele não viu que prenderam até o tesoureiro do PT sem provas nenhuma, foi inocentado. Prenderam um senador, a Polícia Federal entrou no Senado, coisa que hoje não pode, viu? Hoje não pode. Hoje o Arthur Lira e o Pacheco não deixam a Polícia Federal entrar no Senado. Tem um consenso na STF que isso não pode acontecer. A Polícia Federal entrou no Senado para fazer busca e apreensão e prendeu um senador em exercício do mandato, que era o Delcídio de Amaral do PT, que foi inocentado. Ele perdeu o mandato, passou por uma surra da grande mídia, mostrando a cara dele, chamando ele de corrupto todos os dias, e foi inocentado. O cara era inocente. O tesoureiro do PT, o Vacari, prenderam até a cunhada dele, o Sérgio Moro prendeu por engano. Tentou prender um jornalista do Portal da Cidadania, também, do Blog da Cidadania, o Eduardo Guimarães, também o Sérgio Moro queria prendê-lo, fez busca e apreensão no escritório dele, pegaram todos os computadores, acabaram com o escritório dele, isso tudo com a grande mídia aplaudindo, com gente jornalista aplaudindo, Sérgio Moro indo atrás da imprensa, da imprensa independente, indo atrás do PT. Aí o Bolsonaro vai falar, mas só do lado de lá, que aqui a gente tem o risco de ir pra cadeia. O Bolsonaro tem risco de ir pra cadeia porque ele cometeu crimes. E os crimes que o Bolsonaro cometeu, todo mundo viu. Só na pandemia ali, temos aí mais de 700, já passou de 1 milhão, a gente sabe, 700 mil mortos. Culpa dele, a grande maioria é culpa dele. Fora os outros crimes, a corrupção, tudo mais. Por exemplo, ontem saiu no jornal que um dos crimes, que eu até fiz aqui uma denúncia na semana passada, de um prefeito que ganhou 13 milhões. E dos 13 milhões ele roubou 10. Um aliado do Arthur Lira. Tudo com a assinatura do Jair Bolsonaro. Esse prefeito, ele tinha como aliado o Bolsonaro e o Lira, e o dono da empresa que recebeu todo esse dinheiro, que era a empresa onde faziam os saques, o dono dessa empresa era um laranja. Foi uma reportagem do Estadão lá, tirou uma foto, o cara mora numa favela. O cara mora na favela e é dono de uma empresa que recebeu 13 milhões do governo Bolsonaro. Estão roubando muito. Se fosse o governo Dilma, ou o governo Lula, você não tenha dúvidas de que ia aparecer 300 repórteres da Globo, da Record, da SBT na porta desse rapaz falando, fala aqui do escândalo. Ia ter CPI, iam tentar fazer com que tivesse CPI, iam fazer um escândalo no Brasil. O governo Bolsonaro nada, saiu no Estadão, não saiu nem na página inicial, na primeira página, não saiu nada no Jornal Nacional, não saiu nada em nenhum jornal de TV, nenhum. Escândalo aí, comprovado, roubaram 10 milhões e 800 mil reais, Polícia Federal falando, é um dos centenas ou milhares de crimes do governo Bolsonaro. Tá bom, Bolsonaro tá aí com medo de ir preso, ele tá em pânico, ele tá desesperado, e o Paulo Guedes também tá em pânico. O Paulo Guedes tá em pânico porque vai acabar a mamata dele, ficou 4 anos aí roubando muito. Paulo Guedes é um cara que já vinha roubando desde muito antes. Vamos lembrar o que ele fez nos fundos de pensão. Eu lembro que eu estava falando, quando eu fui para Rio Preto com trabalhadores dos Correios, eles falaram, olha, o que o Paulo Guedes fez no Postales, Postales era o fundo de pensão dos Correios. Foi um crime assim, meu Deus. Fundo de pensão é o seguinte, imagina que você tem a sua aposentadoria, mas você ainda paga um pouquinho mais do seu salário, aí põe aí 5%, 10%, para um fundo de pensão que é privado, e aí na hora que você se aposentar, além da sua aposentadoria, vamos supor, a pessoa se aposentar com 5 mil por mês, ainda ganha do fundo de pensão mais 5, 6 mil por mês. Inclusive eu tinha um amigo norueguês que trabalhava na petroleira da Noruega, uma dessas que vem aqui pegar o nosso petróleo de graça, e ele falava, ele ganhava em reais uns 25 mil, ele falava, da minha aposentadoria eu ganho, convertendo para reais, 10 mil. O resto era do nosso fundo de pensão. Aí eu falei para ele, os petroleiros não vão ter aí o mesmo benefício, porque o Paulo Guedes roubou também o fundo de pensão da Petrobras. Aí só nos trabalhadores dos Correios descontam de 10 a 16% do salário deles para cobrir o rombo do Paulo Guedes. Eu falo sempre, é pior que um ladrão de celular. O ladrão de celular vem, pega o seu celular, rouba, pronto.
perdeu o celular uma vez. O bandido Paulo Guedes roubava, os caras pagam por 10, 15, 20 anos todos os meses, já descontado na folha de pagamento para cobrir o roubo. Agora imagina esse cara com a chave do cofre do Ministério da Economia. Ele só perdeu a chave do cofre agora, em março desse ano, quando o Bolsonaro deu para um bandido, mais bandido que ele, que é o Ciro Nogueira, que esse sim rouba muito. Então, e tem muitos parceiros na gangue dele. Então, o Paulo Guedes está com medo que vai acabar a mamata. E aí ele, falando para empresários, falou, não, olha, a gente furou o teto de gastos. É crime. É crime. Por muito menos, eu vou te falar, tinha jornalista da Globo, eu lembro disso, berrando, falando que o Guido Mantega tinha que ir preso. Eu lembro o senhor Deltan Dallagnol e a Lava Jato, com amplo apoio de toda a grande mídia, assim, eles fazem de propósito para parecer que quando a informação vem de todos os lados, aí a pessoa acha que realmente aquilo é verdade. Queriam colocar na cadeia a ex-presidenta da Petrobras, a Graça Foster, porque ela não queria aumentar o preço dos combustíveis, falaram que dava prejuízo aos acionistas da Petrobras. Esses mesmos que ganharam agora, nesse mês, 88 bilhões de reais só por 3 meses, só pelo primeiro trimestre de 2022. Tudo dinheiro que saiu do meu bolso e do seu bolso. Quando você compra tudo mais caro, saiba, boa parte desse dinheiro é porque os combustíveis estão muito mais caros, o gás de cozinha está muito mais caro, os derivados do petróleo, que aí tem plástico, tem um monte de coisa que é derivada do petróleo que a gente nem imagina, tá tudo muito mais caro e a gente está pagando para dar lucro para os estrangeiros. Desses 88 bilhões, 42 foram para os estrangeiros, sabia disso? É a gente aqui tirando dinheiro nosso para dar para os estrangeiros. Esse pessoal aí, agora o Guedes confessa o crime, você vê a calma de toda a grande mídia como se fosse a coisa mais normal. Eu vou ler aqui um trecho da fala do bandidão, para você ver. Se perguntam, vocês violaram o teto de gastos? Sim, porque o teto é para impedir o crescimento do governo, é para não deixar o governo crescer tanto. Está tudo dentro da responsabilidade fiscal, afirma Guedes. Isso é uma matéria do UOL que parece assessoria de imprensa para bandido. Coloca lá a fala do Guedes em aspas e não desmentem nenhuma das mentiras dele, que aí ele liga o mentirômetro dele. Ele começa, estamos à frente dos outros países. Aí ele também fala o seguinte, a inflação e o desemprego estão diminuindo durante o governo Bolsonaro. Diz aí o Paulo Guedes, a inflação está diminuindo durante o governo Bolsonaro. Pega qualquer cartilha de supermercado de 2019 e pega uma de hoje. Você não acha nada que não tenha aumentado pelo menos 3 vezes o preço. 3 vezes. 3 vezes são 200% de inflação. Você pega o leite 2019, R$3. Hoje 7, 8. Outro dia eu falei que o leite estava R$7. Um monte de comentário lá no Twitter falando, Thiago, onde está esse leite a 7 que eu quero? Que tá 10, tinha lugar que estava 9, enfim. Era 3, tá 8, 9. Aí o óleo de soja era 4, agora tá mais de 10, 13, 14, 15. O gás de cozinha era 40, tá 100 e pouco. Aí você pega tudo, absolutamente tudo. Tomate, cenoura, feijão, arroz, tudo que você imaginar. Tudo aumentou de preço, assim, de uma maneira exorbitante. Eu lembro que em 2017, quando eu estava morando em Maceió, no Brasil, eu via quantos quilowatts-hora eu gastava na conta de luz. Tá, aí a conta de luz vinha tanto. Agora, no comecinho de 2022, o mesmo número de quilowatts-hora praticamente, a conta de luz vinha 4 ou 5 vezes mais cara. Eu falava, caraca, e não parava de chover no Brasil e o governo Bolsonaro cobrando uma bandeira vermelha e que aumentava em 20% a conta de luz. O Brasil inteiro estava roubando 20% na conta de luz de todos os brasileiros. Para quê? Para dar lucro para os estrangeiros, é claro. É isso, por isso que o Bolsonaro está apavorado com a prisão. Hoje, pela primeira vez, o Bolsonaro não tem mais apoio do mercado financeiro. Se tem apoio de um dos grandes bancos, é do Bradesco, que o presidente e o fundador, eles são bolsominions raiz, são assim, do pior tipo de fascista possível, mas os outros bancos já não estão mais com o Bolsonaro, o mercado financeiro já não está mais com o Bolsonaro. Você vê uma cobertura da mídia na área econômica que não é tão, exceto alguma matéria outra aqui de UOL, Folha, Globo, que é assessoria de imprensa para bandido, mas a cobertura não é mais tão bolsonarista como era antes. Então a coisa está piorando, ele sabe que vai preso e nós estamos aqui trabalhando para quê? Para que seja mesmo preso. Então, tic-tac, a partir de janeiro, ó, prisão, vai ver o sol nascer quadrado, viu, Bolsonaro? Espero aí que você se inscreva no canal, na descrição eu deixo também minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva lá também, siga lá também, falou!